Olá, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esta sala de aula virtual preparada especialmente para você. Aqui é o nosso espaço do saber, onde os nossos encontros serão sempre marcados com muita informação enriquecedora e que contribuirão para a sua formação. Na aula de hoje, nós continuamos com o nosso estudo sobre os povos indígenas e vamos entender um pouco mais sobre a relação dos portugueses com essa nova sociedade. Como sabemos, trata-se de dois povos muito distintos, fisicamente, na língua, na forma de moradia e na própria organização da sua sociedade, nas relações que estabelecem entre si, na alimentação, na relação com a natureza e, sobretudo, na crença. Vimos o quanto tudo isso chamou a atenção dos portugueses a ponto de estar descrito na carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal tais particularidades. E todas essas divergências dificultavam as interações e principalmente o domínio que os portugueses, então colonos, queriam exercer sobre os povos indígenas. Ao mesmo tempo, surge um projeto de catequização em que os jesuítas vêm em missões para as terras brasileiras. Vamos entender o que é catequização e como tudo isso aconteceu. Primeiro, vamos entender o interesse dos portugueses nos indígenas. No início, os nativos eram tratados como parceiros comerciais, uma vez que o interesse dos portugueses era o pau-brasil. E essa tratativa sustentava-se no escambo. No entanto, os colonos queriam escravizar os índios para trabalharem nas plantações de açúcar. E no mesmo período, a coroa portuguesa decidiu investir na exploração do Brasil. A Companhia de Jesus também participou de uma empreitada, enviando diversos padres com a finalidade de catequizar os índios. Os padres da Companhia de Jesus eram chamados jesuítas. Mas você sabe o que é catequizar? Eu vou te ajudar, dá só uma olhadinha. Vamos ver agora como que foi a atuação dos jesuítas no Brasil. A ordem missionária jesuíta é de natureza religiosa e vinculada à Igreja Católica. E quando e com quem ela começou? Em 1534, Inácio de Loyola funda em Paris a Companhia de Jesus, juntamente com alguns seguidores, num contexto muito específico que é o da Contra-Reforma Católica. A companhia foi reconhecida e aprovada pelo Papa Paulo III em 1540. O objetivo da ordem era evangelizar, cristianizar a partir da catequese, objetivando angariar cristãos para o catolicismo através da pregação do Evangelho. A ordem jesuítica tinha uma espécie de slogan em latim, que é esse que você está vendo aqui agora. E significa a maior glória de Deus, ou para a glória de Deus. E a ordem também possuía um símbolo. Observe que esse símbolo possui 3 letras, I, H e S, que significam Jesus, Salvador dos homens, com o intuito de fazer uma referência a essa missão de evangelização promovida pelos jesuítas. Um dos grandes objetivos da ordem era impedir o avanço do protestantismo. Então, sair em missões evangelizadoras garantiria à Igreja Católica a manutenção dos seus fiéis, impedindo o avanço das ideias da Reforma Protestante.
E destacamos 2 jesuítas que ficaram muito conhecidos aqui no Brasil nesse trabalho de catequização dos povos nativos. São eles, os padres Manuel da Nóbrega e José de Anchieta. Um índio catequizado significava dizer um índio pacificado. O padre José de Anchieta aprendeu a língua tupi-guarani e foi o primeiro a fazer um dicionário sobre ela. Ele declamava poesias e fazia apresentações teatrais para evangelizar os índios. Os jesuítas eram contra a escravidão indígena por parte dos colonos portugueses, desde que esse índio fosse pacificado, quer dizer, catequizado. Porém, aqueles nativos que resistiam e não aceitavam a conversão ao cristianismo, eles entendiam que poderiam ser escravizados. Para evitar o conflito entre colonos e jesuítas, a coroa portuguesa determinou a guerra justa, ou seja, os portugueses só poderiam escravizar os índios que tivessem entrado em conflito com os colonos. Então, a guerra justa é aquele índio que não aceita a conversão e, por conta disso, acaba sendo escravizado. E o que vem a ser a missão jesuíta? Eram aldeamentos indígenas onde viviam juntos os jesuítas, desenvolvendo esse trabalho de conversão. Apesar de os indígenas também trabalharem nessas missões, esse trabalho jesuítico não é considerado um trabalho escravo. E ali eles viviam num modelo que chamamos de subsistência. Além disso, os jesuítas desempenharam um importante papel na educação do Brasil. Eles contribuíram para o desenvolvimento da educação. Foram os primeiros educadores na história do Brasil. Com a determinação de evangelizar, eles também conquistaram os nativos de forma bem afetiva e, com isso, mantinham relações educacionais. Desta forma, além dos ensinamentos religiosos, os índios aprendiam lições relevantes para as suas vivências ali nas missões. Os jesuítas educaram até mesmo filhos de colonos. Eles fundaram muitas escolas aqui no Brasil, em Salvador, em Pernambuco, em São Paulo. Por tudo isso, nós já podemos ver que a função educacional desenvolvida pelas missões jesuítas foi muito importante no nosso Brasil. Os jesuítas se envolveram em alguns conflitos que vão desde a questão da escravização dos índios, lembra da Guerra Justa? E também as guerras guaraníticas, ou Guerra dos Sete Povos, que ocorreram no sul do Brasil, em que tanto os jesuítas quanto os índios guaranis foram obrigados a deixar a região, mas eles não aceitam. E a partir daí surgem muitos conflitos. Essa situação somente se resolve com a expulsão dos jesuítas do Brasil através de uma decisão do ministro de Portugal, o Marquês de Pombal, no século XVIII. Muito interessante e muito intensa a nossa história, a história do nosso Brasil, não é mesmo? E você sabe que ainda hoje temos instituições educacionais de origem jesuíta? Por exemplo, Colégio Santo Inácio, no Rio de Janeiro. Nós temos também a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC. Temos o Colégio Anchieta em Nova Friburgo, temos também o Colégio Anchieta em Porto Alegre, entre outras. Esse é um legado deixado pelos jesuítas no Brasil, além da nossa poesia, da nossa música, do nosso idioma, nossas bibliotecas. Obrigado pela sua companhia. Espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre a história dos povos indígenas. Um abraço, tchau!